Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Melo. Estamos iniciando aí mais uma formação de professores. E antes da gente falar sobre a nossa formação, queria me autodescrever. Hoje eu estou utilizando aqui uma camisa com estampa de onça, tem cores aqui laranja, marrom, amarelo e por cima eu estou utilizando um casaco branco. Eu sou um homem de pele branca, cabelo, barba e olhos castanhos e faço uso de óculos. E para vocês me conhecerem um pouco mais, vou falar sobre as minhas formações, as minhas experiências. Como eu disse no início, meu nome é Gabriel Melo, eu sou graduado em matemática, também tenho uma graduação em administração, curso Educação Especial, também sou especialista em gestão e docência, tenho algumas experiências ao longo do tempo que adquiri na área da educação, mas atualmente eu tenho 2 anos dentro da rede do estado de São Paulo. Para a gente dar início à nossa formação, vamos conhecer um pouco do nosso percurso, a pauta. Então nós iniciamos aqui com a apresentação, iremos fazer o acolhimento, a sensibilização para a gente dar início ao nosso assunto. Em sequência, nós vamos falar os objetivos, depois da estrutura e, por fim, a prática da nossa formação. Então chegou o momento de você preparar os seus materiais, pegar seu material que você vai utilizar como estudo. Então vou deixar um tempinho para vocês conseguirem se organizar. Agora que todo mundo se organizou, vamos falar sobre os nossos objetivos. O primeiro objetivo aqui que a gente vai ter é como a gente vai estruturar o material digital. Então, de que forma nós vamos organizar? Então, organizar de forma clara, coerente, o conteúdo que será apresentado, tornando-o mais fácil de ser compreendido para os estudantes. Então, um dos objetivos é a gente conseguir preparar esse material de apoio que está disponível lá no CMSP. Em sequência, nós vamos falar, pessoal que tem o fundamental, então a gente vai apresentar para o 6º ano o trapézio. Então a gente está trazendo aqui para vocês sugestões de instrumentos para a gente colocar em prática na sala de aula. Como a gente vai apresentar para esses estudantes? Como compreender o pensamento desses estudantes conhecendo o trapézio? E por fim, não menos importante, nós vamos falar sobre a formação continuada. É muito importante, para nós professores, a gente está sempre se aprimorando profissionalmente, a gente visando, em primeiro lugar, a melhoria, da qualidade de ensino para os nossos estudantes. Chegamos no nosso momento de sensibilização, de acolhimento. Quero conversar um pouco aqui com vocês, então pode interagir aí no chat, tá ok? Então, a formação de hoje, a gente vai começar com esse questionamento, que é: por que muitos estudantes conseguem reconhecer um quadrado, mas ele não consegue conceituar? Por que ele não consegue conceituá-lo? Então eu vou deixar aí um tempinho para vocês interagirem comigo. Enquanto isso, eu vou fazendo o levantamento desses questionamentos para a gente discutir essa problemática. Eu agradeço aí pela participação de vocês, pela interação, pela troca de experiência. Então eu vou ler aqui o primeiro comentário, que é da Maria. A Maria fala que a pandemia atrapalhou muito na base. Isso é verdade, Maria. A gente precisa enfatizar isso e deixar bem claro para nós professores, quando a gente vai avaliar um estudante, quando nós estamos observando esse estudante, que a pandemia atrapalhou muito o nosso processo de ensino e aprendizagem. Como vocês sabem, tudo é um processo de construção e esses estudantes já estão vindo com essa defasagem. Outro ponto que o João levantou aqui. Acredito que pelo reconhecimento dos objetos, mas não prestarem atenção no visual. Então, João, eu também concordo muito com essa questão e eu chamo a atenção dos professores que tragam a matemática para o nosso dia a dia. Os nossos estudantes, eles não estão conseguindo reconhecer a matemática no mundo, no nosso dia a dia, em casa, na escola. Então é legal a gente trazer isso para eles de uma forma que eles consigam visualizar a matemática além da sala de aula. Muito bem, João. O Alan fala que é por falta de conhecimento declarativo. O Alan aqui falou tudo, porque os nossos estudantes às vezes sabem reconhecer o que é um quadrado. Então ele consegue visualmente olhar o que é um quadrado, mas conceituar, declarar o que é esse quadrado, ele vai ter um pouco de dificuldade. Muito bem, Alan. E a Luana fala sobre essa questão que eu acabei de dizer, que é a falta de conhecimento prévio. Então toda aula que a gente for iniciar uma habilidade nova para os estudantes, é legal a gente falar sobre a questão do conhecimento prévio, do que eles sabem sobre as figuras geométricas, conseguem reconhecer um trapézio. Isso é muito interessante, muito legal. Obrigado aí a todos que participaram. Obrigado Maria, João, Alan e Luana por ter participado dessa discussão. Foi muito importante a gente trazer essa problemática para a gente iniciar a nossa formação.
nós vamos utilizar um material que está falando sobre os quadriláteros. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês, na nossa formação, o ensino e aprendizagem de geometria e a teoria de Van Hille. Então, para quem não conhece, Van Hille ele fala sobre o pensamento aí geométrico. É legal a gente aplicar essa teoria para a gente conseguir visualizar quais são os níveis dos nossos estudantes. Van Hille ele fala sobre esses níveis e também sobre as fases de aprendizagem do estudante. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. O nível 1, ele inicia pelo reconhecimento, que é o que a gente conversou agora. O nosso estudante ele consegue reconhecer, ele consegue comparar as figuras pela sua aparência. É o que a gente acabou de dizer. Consegue perceber que conforme passa o nível, esse estudante ele tem um pensamento geométrico muito mais construído? O estudante ele precisa estar aqui, ó, ter essa capacidade de compreender e estabelecer e demonstrar através dos teoremas. Van Hille ele também fala aí sobre algumas fases de aprendizagem. Ele divide as fases em 5. Então, Van Hille ele fala sobre esse amadurecimento de estratégias do objeto de estudo, da linguagem na aprendizagem geométrica. É muito importante a gente falar sobre esses aspectos, que os nossos estudantes tenham consciência e que a gente consiga estimular esse pensamento geométrico. Um ponto muito importante que Van Hille ele enfatiza na sua teoria é que possamos criar atividades de acordo com o nível dos nossos estudantes. Eu trouxe aqui uma ferramenta de aprendizagem para vocês conseguirem aplicar essa diagnóstica, esse levantamento de conhecimento prévio, para vocês conseguirem também aplicar no final dessa aula de geometria o Kahoot. O Kahoot é muito conhecido aqui pelos professores, eu tenho certeza, mas também eu trouxe outra sugestão, que é o WordWall. Então a gente quer utilizar essas ferramentas para deixar a aula mais dinâmica, mais descontraída, e a gente consegue alcançar o nosso objetivo, que é fazer esse levantamento de informações, que a gente conseguir analisar e compreender o pensamento, o raciocínio lógico dos nossos estudantes. Espero que eu tenha contribuído com vocês nessa formação. Desde já eu agradeço aí pela atenção, pela participação de todos e, por fim, eu indico que vocês não deixem de entrar lá na IFAP para fazer os cursos da IFAP. Nós temos bastante cursos interessantes que podem contribuir aí com a formação contínua de vocês.